porque o Elon Musk ele estava quieto, né? E eu tenho dito a vocês que eu espero, vamos ter novidades que envolvem o Elon Musk. Eu não posso falar essas novidades, porque são coisas que estão em discussão. E a última coisa que eu gosto de fazer, vocês já repararam aqui, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, é prometer algo que eu não cumpro. Eu acho que isso é muito ruim, né? A expectativa e a entrega é que determinam a satisfação. Então, se você tem uma expectativa muito alta, digamos assim, um denominador da equação, não importa o tamanho do seu numerador da sua entrega, que você gera decepção, né? Ou uma satisfação baixa. Então, por isso que eu digo, eu acho que vem coisa aí, mas não posso dizer o quê, porque eu não vou. Agora, quando as coisas estão certas, vocês são os primeiros a saber. E a gente estava vendo que o Elon Musk, ele estava mais quieto um pouco, né, em relação ao assunto Brasil. O cara tem milhões de assuntos para tratar, não dá para ficar, ele não é brasileiro, não dá para ele ficar tratando de Brasil o dia inteiro. Uma das coisas que ele não tinha feito era retirado as restrições do Twitter. Não tinha, ele falou, olha, eu vou retirar, lucro, vão acabar me tirando do Brasil, mas lucro importa menos do que princípios importa mais, etc. Ele nunca disse quando ia cumprir essa promessa, isso seja feita, mas até agora ele não cumpriu. E eu não sou grande fã do Donald Rumsfeld, né? Vocês não lembram, foi secretário de defesa do George Bush, é um cara, acho que diretor da CIA, é um cara com uma história muito grande aqui nos Estados Unidos, mas ele tem uma frase que eu amo e eu uso sempre, porque eu acho que ela é muito verdadeira. Ele diz o seguinte: a fraqueza é provocativa. É, na verdade, uma versão da máxima do Reagan, né, que a gente consegue a paz através da força, ou a máxima romana, né, se vis pacem para bellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra. O princípio por trás é o mesmo. Quando a gente diz que a fraqueza é provocativa, é porque ele envia um sinal aos seus potenciais adversários, ou seus concorrentes, ou o que quer que seja, que eles podem agir de forma agressiva com você, com o risco mínimo de consequências sérias, ou que você não vai resistir de forma efetiva. Então, quando uma pessoa, uma entidade, alguma coisa projeta fraqueza, ela está essencialmente comunicando que não tem a capacidade ou a vontade de defender os seus interesses e impor custos àqueles que o tiverem ameaçando ou atacando. Então, essa percepção de falta de força, essa é a determinação, essa falta de força e determinação, ela é um convite para os agressores e os oportunistas tirarem vantagem da situação. Porque eles calculam que a parte mais fraca vai ser incapaz ou não vai estar disposta a montar uma resposta forte. Então, a fraqueza, demonstrar fraqueza, né, a frase do Rumsfeld, ela continua, a aparência de fraqueza, ela pode ativamente provocar um mau comportamento dos lobos, né, aqueles que buscam explorar as suas vulnerabilidades para o benefício próprio deles. Lembra de um tempo onde o Ocidente era o farol do mundo, onde a liberdade imperava e os nossos valores eram respeitados e admirados? A esquerda não está só mirando na América, ela está corroendo o coração do Ocidente. Hoje assistimos à erosão desses valores. E é nossa responsabilidade, especialmente daqueles que viveram os tempos áureos, de agir. Nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor. Agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem para os nossos filhos e netos. Que legado que você quer deixar? O que você fará para proteger o futuro do Ocidente? Não é apenas sobre resistir, é sobre transmitir o conhecimento, a história, a essência do que nos fez grandes. 10 módulos. Uma jornada pela ascensão, queda e renascimento do Ocidente. Uma chance de resgatar e proteger a nossa herança. Você tem a sabedoria e a experiência. E eu estou aqui para te fornecer as ferramentas. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Com a sua ajuda, o fim será um recomeço. Vamos juntos resgatar os nossos valores. A história está nas suas mãos. Escreva o próximo capítulo. O passado ilumina o futuro. Junte-se a nós. E não tem nada que transmita mais fraqueza do que uma ameaça não concretizada. E eu não sei se a ameaça que o Musk fez vai se concretizar, eu realmente não sei. Não é como se o Musk fosse meu brother de WhatsApp, né? Não é um cara fácil de falar e certamente não é alguém que fique me ligando para ouvir meus conselhos. Alguns, graças a Deus, consegui que fossem ouvidos, outros não, né?
Hoje uma assessora dele aqui falou para mim, Paulo, você tinha razão naquele negócio que você falou para a gente lá atrás. Eu falei, geralmente, quando eu falo as coisas é porque eu sei o que eu estou falando. Quando eu não sei, eu fico calado, né? Mas o fato é que você fazer uma ameaça grave e depois ter o seu jurídico fazendo o oposto, e você não cumpre essa ameaça, você passa uma imagem de fraco, de fanfarrão. Essa foi a história. Lembra do acabou, porra? E depois não fez nada? A percepção dos ministros do STF, etc, é que o Bolsonaro é uma pessoa fraca por causa disso. Acabou, porra. Caramba, agora falou sério. Caramba, o que ele vai fazer? Não fez nada. Né? Lembra a história de falar que não vou cumprir mais ordens ilegais do Alexandre, não sei o quê, depois cartinha pedindo desculpa, redigida pelo Michel Temer, fazendo acordo com o Alexandre, etc. Isso transmite, independente do mérito em si, prometer uma agressão e não cumprir transmite fraqueza, é sempre uma péssima ideia. Por isso que eu digo para vocês, eu não prometo nada aqui que eu não posso cumprir. Tudo que eu prometi até agora eu cumpri. E eu sou um pobre homem mortal, né? O que eu não sei se eu vou conseguir, eu digo que eu vou tentar, que eu posso prometer uma postura combativa, né? E eu tenho tentado, e ainda vou tentar muita coisa. Mas ninguém vai dizer, o Paulo é um fanfarrão. Tem muita gente que falou, né? O Paulo falou que ia ter audiência no Congresso, não conseguiu, a esquerda ferrou com ele. Eu falei, não, eu vou cumprir. Fui lá e cumpri. E o que é interessante é que esses caras da esquerda, eles apostam na fanfarronice da direita. Eles apostam nessa fanfarronice. E o Barroso apostou na fanfarronice do Elon Musk. Ele falou, vamos ver, o pessoal fala muito, mas na hora não faz. Né? Vocês lembram dessa declaração do Barroso? Eu passei aqui no Paulo Figueiredo Show. Ele ainda foi além. Ele disse que tinha tido... que tinha encerrado o assunto. Não, acho que esse assunto está superado, porque estava gerando um tremendo mal-estar para o STF. E ele falou, não, esse assunto está encerrado, vamos agora... vamos falar nos autos. Não tem mais por que a gente falar, página virada, não sei o quê. Obviamente eles estavam nas cordas naquele momento com um ultimato. Mas quando ele viu que o ultimato não foi levado adiante, ainda pelo menos, ele se sentiu à vontade para brilhar numa entrevista que foi publicada hoje no Financial Times. Aliás, o Financial Times diz que a entrevista com o Barroso foi uma raridade, uma rara entrevista. Quando o Financial Times, o Barroso é o ministro mais boquirroto de uma Suprema Corte no mundo. Ele é o cara da eleição não se ganha, se toma. Ele é o cara do derrotamos o bolsonarismo. Ele é a maior estrelinha, o cara que mais adora dar discurso. Vai para Davos dar discurso. Já volto a falar sobre isso. Mas a verdade é que essa entrevista do Financial Times ela não é só o que parece. No seguinte sentido, não é só o Barroso usando o Financial Times para atacar o Musk e aparecer para os amigos dele globalistas. Não é isso. O Financial Times, para quem não sabe, o Financial Times é a publicação número 1 da esquerda globalista. Foi o Financial Times, tem alguém lembrando aqui, o Barroso é o cara do Perdeu Mané, é isso mesmo. Foi o Financial Times que fez a reportagem tirando onda, lembra? Sobre as ameaças do governo Biden aos militares, políticos e os burocratas brasileiros para garantir que o Alexandre não fosse contestado em 2022. Aquela reportagem, né, a discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil, aquela reportagem é do Financial Times. É um porta-voz da esquerda globalista. E o Barroso, ele é exatamente da mesma turma. Não só essa entrevista foi dada numa reunião globalista de ministro do STF, como esse ano o Barroso era o homem mais importante do Brasil em Davos, no Fórum Econômico Mundial, com o Klaus Schwab lá. E se você não sabe quem é Klaus Schwab, não sabe o que é Fórum Econômico Mundial, não sabe o que é Davos,
por que isso importa, qual o papel disso no mundo, eu recomendo muito que você faça o meu curso O Fim da América e do Mundo como Conhecemos, porque tem um módulo inteiro explicando isso. Aliás, aproveito para dizer que as inscrições se encerram em 48 horas e o link está na descrição com 30% de desconto. Mas quando eu digo que isso não é o que parece, é porque não é o Barroso usando o Financial Times para atacar o Elon Musk. É o Financial Times, ou pelo menos não é só isso. Majoritariamente, é o Financial Times e a elite global utilizando o Barroso para atacar o Elon Musk. Tanto que o foco da entrevista é a questão global. E a gente pode ver a entrevista aqui, eu vou ler com vocês, pelo menos parcialmente, a entrevista. Lembrando que ela está na íntegra publicada no paulofigueiredoshow.com para os meus apoiadores. Então, se vocês quiserem entrar aqui no site, podem assistir, podem ler, os meus apoiadores podem ler a entrevista como inteira. Se você não é meu apoiador, você pode ser meu apoiador muito facilmente. Mas está aqui, ó. Financial Times, Barroso rebate Elon Musk após decisões sobre o ex-Twitter. Eis a íntegra. Aí está aqui, o presidente do STF do Brasil criticou Elon Musk depois que o bilionário atacou ordens judiciais, direcionando sua plataforma X, ligando Musk a um movimento internacional de extrema-direita, que ele chamou de destrutivo e com intenções de destabilizar democracias. Musk, que se declara um absolutista da liberdade de expressão, acusou no mês passado um dos ministros do tribunal, faltou aqui dizer o nome, né, Financial Times, de censura e de trair a Constituição e o povo do Brasil, depois que o juiz exigiu que o ex removesse perfis ligados a grupos de extrema-direita. Eu, por exemplo, sou ligado aparentemente a um grupo de extrema-direita, segundo o Financial Times. Mas uma rara entrevista, não tem nada de rara, a rara 89ª entrevista dele nos últimos 6 meses, o atual presidente do STF alertou sobre a crescente maré do populismo autoritário e disse que há claramente uma articulação da extrema-direita do mundo e Musk pode ser uma peça disso. Estamos lutando contra inimigos poderosos da democracia, disse o principal juiz ao Financial Times. E algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando, na verdade, estão defendendo um modelo de negócio baseado em engajamento e, infelizmente, ódio, sensacionalismo e teorias da conspiração. Essa maré do populismo autoritário é uma outra coisa que eu explico no curso do Fim da América, que, em resumo aqui, a gente pode explorar mais profundamente. Mas o que aconteceu? Desde meados ali de 2010, principalmente depois da crise de 2008, que foi ali o momento onde o liberalismo internacional, o modelo globalista, né, o globalizador, começou a ruir, as pessoas começaram a perder seus empregos, viu o seu modo de vida se desconectando completamente das elites, viram elites enriquecendo, bancos quebrando e os seus executivos sendo pagos com o dinheiro do contribuinte, todo mundo estava se ferrando, enquanto estavam se dando bem a China e uma elite de empresas e de executivos que estavam se tornando cada vez mais concentrados e cada vez mais íntimos do poder político. As pessoas começaram a ficar putas da vida. No mesmo momento, as redes sociais começaram a se expandir, a mídia perdeu o monopólio dos fatos, houve o rompimento da espiral do silêncio, e as pessoas comuns, que são as pessoas que têm, como você que deve estar me acompanhando em casa, que tem uma vida completamente diferente da vida do Barroso, todos nós começamos a ficar pé da vida e começamos a nos revoltar. E aí você tem o movimento nacional populista, onde as pessoas falam, não, peraí, eu não faço parte da aldeia global porra nenhuma, eu tenho a minha nação. O Brasil é diferente do Equador, o Brasil é diferente da Espanha. Eu tenho meus modos, a minha cultura, a minha forma de viver, eu quero determinar as minhas regras com os meus representantes eleitos. E eu não quero que os empresários decidam, que a ONU determine o que meu filho vai aprender na escola. Eu não quero que um grupo de empresários concentre todas as riquezas, como Jeff Bezos hoje, dono de jornal, concentra 50% do varejo no mundo. Eu não quero isso. Eu não quero a Disney controlando 40% das bilheterias dos Estados Unidos. As pessoas começaram a ficar putas. Como é que elas manifestaram isso? Através do movimento nacional populista. Teve a eleição do Trump, teve a eleição do Bolsonaro, teve o Brexit, teve a eleição do Macron do Macri na Argentina. O Macron, lembrei até agora do
Como é o nome do maluquinho? Danones, a eleição do Macri na Argentina, você começou a ter pessoas, candidatos anti-governo, anti-establishment, sendo eleitos com cada vez maior frequência. Esse é o movimento que ele chama de populista. Né? E isso foi uma ameaça danada para os caras que estavam acostumados a olhar para essas pessoas com um enorme desprezo, que é como as elites olham para o povo, um enorme desprezo, como se as pessoas fossem idiotas, e enquanto esse Beautiful People se reúne. Aliás, onde é que estava o Barroso? Falando do Rio de Janeiro, à margem do J20, uma cúpula dos presidentes das Supremas Cortes do G20. Lá o Barroso disse que o movimento de extrema-direita está tentando criar problema que não existe. Não existe, com alegações de censura. Alegações de censura, problema que não existe. Então eu sou uma ilusão para vocês. Eu não sou eu, tá, Barroso? Eu não sou eu, as pessoas não estão me vendo censurados. As minhas contas bancárias, na verdade, não estão bloqueadas, na verdade. Meu passaporte, deixa de ser mentiroso. Porque não é nem mentira, é gaslighting. Gaslighting, eu falo isso, lembrei ontem numa live que eu fiz com o pessoal do Radar da Mídia. Está disponível no canal, para quem não me viu, com Ítalo Horizonte, seu Sepúlveda, um momento saudoso. Gaslighting é baseado numa peça e num filme, onde o marido mexia na iluminação, né, que na época era gás, um filme bem antigo, dos anos 30, se eu não me engano, 20, 30, e ele ficava falando para ela, não, a luz está apagada. Não, e a mulher, não, mas eu tô vendo a luz acesa. Não, você deixou a luz acesa, e na verdade estava apagada. E o nome desse fenômeno é gaslighting. Quando a pessoa tenta te convencer que o que você está vendo não é a realidade. Não importa que você está vendo o cara da NTT no Rio Grande do Sul bloqueando o caminhão. Vem a Daniela Lima e fala, não, isso é fake news, isso não está acontecendo não. Mas eu estou vendo, tá aqui, tem um reportagem. Não está acontecendo, você é um extremista. E aí a pessoa entra num verdadeiro estado de loucura. Aqui, os comentários de Musk foram aproveitados pela direita brasileira, incluindo apoiadores do Jair Bolsonaro, que adotaram o chefe como figura talismânica. Não significa nada esse troço. Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenar a X bloqueasse várias contas no mês passado, sem especificar os motivos da ordem, Musk respondeu que o ministro era um ditador e postou imagens zombando dele online. Musk inicialmente disse que a plataforma não cumpriria as ordens judiciais, argumentando que violavam as leis brasileiras. Isso é um problema. O X posteriormente mudou de curso e concordou em cumprir, mas está recorrendo à decisão do tribunal. Já tem mais de 100 recursos e o STF não olha os recursos. As ameaças iniciais de Musk não cumprir levaram Moraes a incluir o bilionário em uma investigação de longa data sobre as atividades das chamadas milícias digitais. Nos últimos anos, o STF, Quero partir para as frases do Barroso aqui, ó. Como evidência dos riscos para a democracia. Vamos lá, não, isso aqui, ó. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem se esforçado para combater os movimentos de extrema-direita. Olha que loucura. Um tribunal se esforçando para combater um grupo político, um grupo, uma vertente de pensamento político legítimo dentro da sociedade, seja lá o que eles chamarem de extrema-direita, focando-se em ordenar que as plataformas de mídias sociais removam, abre aspas aqui, minhas, desinformação e contas consideradas incitadoras de violência ou ações contra o Estado Democrático. Isso, no entanto, deu origem a alegações de exagero judicial e de censura, especialmente porque aqueles que têm suas contas removidas têm pouco ou às vezes nenhum meio de apelar contra a decisão. Não é pouco nenhum, não tem absolutamente nenhum. Como evidência dos riscos para a democracia, o Barroso apontou para uma recente investigação da Polícia Federal que alega que o Bolsonaro e vários militares desenvolveram planos para dar um golpe em 2022. O suposto complô fracassou e o Bolsonaro nega qualquer regularidade, que o complô louco que nunca aconteceu. O Barroso também destacou os tumultos em Brasília em janeiro. Claro, você lembra? Por que eu entrei no ar para dizer que o 8 de janeiro era a maior imbecilidade? Por que eu dei uma entrevista chamando as pessoas de estúpidas que estavam no 8 de janeiro? Por que eu disse que era o maior sonho molhado do Alexandre de Moraes e Barroso e companhia? Porque eu tinha absoluta certeza que isso ia ser o incêndio do hashtag alemão do Alexandre e da esquerda, desse grupo. Ele diz aqui, as pessoas pensam que exageramos, as pessoas que pensam que Bolsonaro... aqui,
Milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso, o STF. Muitos dos manifestantes exigiram que os militares interviessem para reverter a situação, blá. As pessoas, abre aspas, o Barroso. As pessoas que pensam que exageramos precisam saber que esse tipo de força que tivemos combater. Estamos falando de pessoas que prepararam um golpe de Estado. Estamos falando de pessoas que invadiram as instituições do Brasil com fúria. E até hoje a gente não sabe direito quem são essas pessoas. A gente sabe que tinha um bando de inocente útil. Quando eu falo aqui, muitas vezes, muita gente não pega a referência do incêndio do hashtag, né? É que em 1933, em Berlim, na Alemanha, você tinha um prédio do parlamento alemão que foi misteriosamente incendiado. O Hitler tinha acabado, pouco tempo antes, acho que semanas antes, o Hitler tinha acabado de ser eleito o chanceler da Alemanha. E aí ele aproveita esse incidente para fazer justamente a consolidação do poder. Ele diz que o incêndio foi o início de uma revolta comunista, era um golpe, tentativa de golpe. Hoje quase todos os historiadores dizem que foram os nazistas que plantaram esse tipo de coisa, mas na época ninguém dizia isso, todo mundo, eles dominavam a narrativa, o Goebbels lá já devia estar começando, não sei se já tinha começado não, acho que não, mas a parte da propaganda nazista e tudo mais. E o Hitler convenceu na época o presidente que assinou um decreto do incêndio do hashtag. E aí, naquele momento, houve uma suspensão dos direitos civis, a prisão dos opositores políticos, todo mundo sem julgamento, a Alemanha entrou numa lei marcial. Se isso está soando muito familiar com 8 de janeiro para você, é isso mesmo. Passaram algumas semanas, todos os opositores e oponentes políticos foram presos, e aí o Hitler conseguiu passar a famosa lei da concessão dos plenos poderes, que dava a ele o poder absoluto de promulgar leis sem aprovação do parlamento. Tá soando familiar para você? Tipo um presidente do TSE que aprova uma regra canetada para as redes sociais ele mesmo? Está soando familiar? Isso é a coisa mais velha do mundo. Então, os ativistas da liberdade, olha, continua a reportagem. Ativistas da liberdade de expressão levantaram preocupações de que as demandas do STF para remover o conteúdo continuaram muito além do ciclo eleitoral 2022. Ou seja, estavam protegendo as eleições de 2022 e a gente está em 2024 e as regras estão valendo ainda. Fernando, aí um mérito aqui, eu sempre falo mal dos jornais, mas aqui pelo menos tem um mérito nessa reportagem do Financial Times. Eles dão pelo menos uma versão de um especialista, um professor que é contra esse negócio. Por parte, ele diz assim, Fernando Schuller, professor de ciência política do INSPER em São Paulo, que tem sido crítico do STF, disse: foi criada uma ideia pelo tribunal de que cabe a eles defender a democracia. O erro é a suposição de que para defender a democracia você deve permitir ou tolerar a violação de direitos constitucionais fundamentais. Perfeito. Barroso admitiu que é difícil saber onde traçar a linha de liberdade de expressão e democracia, dizendo que sempre dependerá dos riscos que você está correndo. Ou seja, eles criam os riscos. Hoje está uma entrevista no jornal, não sei onde que foi a entrevista, eu li no Twitter da Mônica Bergamo, então não sei se é verdade, porque saiu na boca da Mônica Bergamo, mas vocês devem ter visto, o Lula dizendo que vai viver, que já conversou com o Capeta, que ele estava apontando bananeira, que vai viver mais não sei quanto, vai viver mais 100 anos e vai disputar mais não sei quantas eleições. Isso, se fosse dito pelo Bolsonaro, era, meu Deus, olha o risco, a democracia, caramba, e agora? Mas como foi dito pelo Lula, tá tudo certo. Eu perguntei até o tweet da Mônica Bergamo, que ela não vai ler porque ela não deve usar VPN, mas eu perguntei lá no tweet dela, falei, e aí, Mônica, tá feliz? Você trabalhou duro para conseguir que isso acontecesse. Então o Lula não é uma ameaça para a democracia. Mas o Bolsonaro, que se quer dizer que ia disputar a reeleição, e não devia ter disputado mesmo, esse não era. Mas fiquem tranquilos, porque apesar de ser difícil traçar essa linha entre a liberdade de expressão e os ataques da democracia, o Barroso tem essa capacidade, porque ele é iluminado. Então fica tranquilo, confia no Barroso. Mas ele diz que a incitação à violência contra o Estado é inaceitável. Você pode criticar o Supremo Tribunal Federal e dizer que não gosta dele. Você pode até dizer algo pior. Não pode, não. Mas algo que você não pode dizer é vamos invadir os prédios e remover essas pessoas. Há uma linha clara entre essas duas coisas. Pô, imagina, o seu picareta.
Imagina se eu ia dizer uma coisa dessas. A sua corte tomou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte, eu estou censurado e eu nunca falei para ninguém invadir prédio público. Pelo contrário, quando as pessoas começaram a invadir o prédio público, eu fui o primeiro a entrar no ar, a contragosto da audiência, para dizer: vocês são estúpidos, saiam daí, vocês estão cumprindo justamente o que esses caras querem. Esse é o incêndio do hashtag deles. Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora de sabermos como sobreviver é agora. Porque quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando.